Oi gente, eu tô aqui em Chapecó, Santa Catarina. Estou iniciando mais um projeto que é a Nova Medicina Germânica para os pacientes. A Nova Medicina para os pacientes tem o objetivo de que os pacientes se conheçam mais, conheçam o seu corpo, conheçam todos os processos de acordo com os descobrimentos do Dr. Hammer. Aqui, essa cidade tem uma história, né? A minha história iniciou aqui há 6 anos atrás, quando eu iniciei os meus atendimentos, e eu tenho muito que agradecer essa cidade que me acolheu com tanto carinho. Essa cidade é a cidade da minha mãe e eu amo muito todos daqui. Tá? Então eu espero que tudo dê certo hoje, que os pacientes gostem, que eles aprendam. Esse é o meu objetivo aqui, passar todo o conhecimento que eu tenho para eles e que eles realmente consigam encontrar a sua cura e as suas soluções para que tudo ocorra bem. Que Deus esteja presente nessa palestra e eu espero que todos gostem. Obrigada e até mais. Então, eu vou falar sobre 5 leis biológicas do Dr. Hammer. O Dr. Hammer é quem descobriu toda essa nova medicina, aquele gordinho que estava aqui no vídeo, né? Provavelmente hoje não vai dar tempo de a gente ver 5 leis, tá? Provavelmente vai dar tempo de a gente ver só 2 leis, porque é bastante conteúdo. Então as próximas leis a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Então quem sou eu? Para quem não me conhece. Eu me formei em fisioterapia na UniOeste em 2009. Me formei também em microfisioterapia em 2009. A minha formação em Nova Medicina Germânica eu fiz aqui no Brasil e também na Espanha, né? Meus principais professores é a professora Itziara Rubi, que é uma mestre, a gente vai falar bastante sobre ela, é a minha maior mestre, né? E Michael Lloyd, da Áustria, Leonor Gardardo, da Nicarágua, Maria Tereza Hilário, da Nicarágua também, e Isadora Leiger, do Canadá. Então, como vocês podem ver, são todos professores de fora. Aqui no Brasil, está iniciando agora, né? Então, a gente está plantando essa semente, tá? Em 2015, agora, em junho, eu recebi, então, a minha certificação para difundir a Nova Medicina Germânica aqui no Brasil, porque está realmente precisando, ok? Tenho também formação na técnica de Psyche, com a Beth Goldstein dos Estados Unidos, e terapia crânio-sacral do Ledger, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem e querem saber mais sobre as técnicas, vocês me perguntem, ok? Então, todas as minhas aulas, elas passam por uma avaliação, que é a avaliação da professora Itziara Rubi. Essa aqui é a Itziara Rubi, tá? Então, isso foi na Espanha agora em junho. Ela tem 30 anos de Nova Medicina Germânica. Eu vou contar um pouco da história dela, como ela conheceu a Nova Medicina, né? Foi através de um câncer, um carcinoma na mama. E ela se tratou com a Nova Medicina Germânica e foi aí que ela iniciou o caminho dela nessa Nova Medicina, ok? Então, o que aconteceu com ela? Ela teve o diagnóstico de câncer, um carcinoma, como eu acabei de falar, e 15 dias depois, a irmã dela morre com o mesmo diagnóstico, né? Então, vocês imaginem, o médico falou para ela, ó, você está com câncer, e 15 dias depois de você ouvir isso, sua irmã morre desse câncer. Então, imagina a cabeça dela como estava, né? Só que ela vinha de um tempo para cá percebendo que ela não queria os tratamentos dessa medicina oficial e que a irmã dela estava fazendo, que seria quimioterapia, radioterapia e todos aqueles tratamentos que são um pouquinho mais agressivos, né? Então ela estava decidida, ela não queria isso, mas também ela não sabia o que fazer, ela não conhecia nada, né? Ela não tinha alternativa, mas ela sabia que ela não queria. Então ela sempre fala assim, primeiro
e buscar caminhos para o que vocês querem. Né? Então isso é muito importante, vocês definirem, eu não quero isso, ok? E assim vão enviando para vocês soluções, tá? Bom, ok, então ela encontrou um lama tibetano que falou algumas coisas para ela, mas também não falou muita coisa, só falou assim: você vai encontrar o que você busca, o que você está buscando, você vai encontrar, continua buscando. Ok. E ela ficava pensando, o que será que vai aparecer, né? Eu não quero fazer aquilo, eu vou esperar. E ela encontrou então uma outra amiga que tinha recebido o diagnóstico de câncer no rim. E o médico deu 2 meses de vida para essa amiga. 2 meses de vida ela estava morta. E essa amiga não queria nem saber de se operar, porque ela falava assim: já que eu vou morrer, então eu não vou operar, vou morrer e pronto, né? E essa amiga decidiu ir para a Índia fazer uma meditação para saber que caminho ela ia escolher, o que ela ia fazer da vida dela, ou então morrer meditando, né? Decidiu ir para a Índia, e enquanto isso, a minha professora ficou com os filhos dela na casa dela. No último dia que essa mulher voltou, essa amiga dela, a minha professora estava com seus filhos, ela chegou e colocaram embaixo da porta dela algumas folhas com o material do Dr. Hammer. E a minha professora pegou essas folhas e falou assim para a amiga: vai lá você conhecer primeiro e depois você me conta. Porque a minha professora era muito cética, ela não acreditava muito nessas coisas. Então ela dizia: não, vai você primeiro e depois você me conta, eu não vou me arriscar nisso, né? E o que aconteceu? Tinha uma discípula do Dr. Hammer, né, que já era capaz de ler as tomografias. Então vocês vão ver que a gente não, mas algumas pessoas são capazes de ler tomografias e dizer tudo sobre a sua vida através do seu cérebro, né? E a minha professora tirou uma tomografia do crânio e mandou para essa discípula com essa amiga, né? E aí a discípula pegou essa tomografia e começou a olhar tudo que tinha nessa tomografia e começou a falar de toda a vida da minha professora, sem conhecer ela, né? E aí a minha professora falou assim: bom, então pelo menos isso é verdade. Em uma coisa eu posso acreditar, nessa medicina eu posso acreditar porque é verdade. E aí foi. Então, todo o tratamento do carcinoma dela foi com os passos do Dr. Hammer. Depois ela conheceu ele, ela começou a ajudar na tradução das consultas, ela começou a dar seminários. Por quê? Porque o Dr. Hammer preza que os pacientes estudem essa nova medicina para fazer qualquer tratamento, para entrar no processo, para vocês saberem o que está acontecendo com o corpo de vocês e o que tomar a decisão, né? Que decisão que eu quero tomar? Ah, eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo, são vocês que têm que tomar. Dentro dessa nova medicina, a gente preza muito pela autorresponsabilidade. Então, é muito cômodo, às vezes, você ir no médico e você dizer assim: bom, eu tô aqui, doutor, e vê aí o que você faz por mim. Né? E não é mais assim que funciona. Então, nessa nova medicina, o que acontece? Você vai entender todo o processo do teu corpo e você vai tomar as suas decisões, porque você vai ter o conhecimento para isso. O médico que está lá na tua frente, ou o terapeuta, o psicólogo, qualquer profissional que está na tua frente, ele não sabe mais do que você da sua própria história. Então você sabe mais da tua história do que qualquer outra pessoa da tua vida, tá? Então isso é muito importante. Então um dos objetivos aqui com vocês é criar essa autorresponsabilidade com vocês, de vocês conhecerem o próprio corpo, ok? E por que as pessoas buscam tanto tratamento, vão no médico, fazem exame? O que elas querem? Elas querem escapar da morte, né? Todo mundo tem medo da morte. Ninguém escapa.
Depende do que você pensa. E quando você começa a estudar a morte, você perde o medo da morte. Tá? Ok. Então, essa minha professora, ela tá viva, né? Como vocês viram. Ela tá viva, a amiga dela ficou viva. E assim como milhares de pessoas que estão aderindo à nova medicina estão vivas. Agora vocês vão entender um pouquinho do que Harvard descobriu, por que milhares de pessoas estão buscando outros tratamentos e estão ficando vivas, tá? O Dr. Harvard descobriu algumas leis que são leis universais. É como a lei da gravidade. São leis que acontecem sempre, em todas as doenças. Em todo o nosso corpo sempre acontece do mesmo jeito. Então são leis muito boas para aprender, porque é sempre da mesma forma que acontece. E vocês vão poder identificar no dia a dia de vocês. Tá? Quem veio aqui achando que eu vou falar sobre emoções, está um pouquinho enganado. Quem achou que eu ia falar sobre sentimentos, emoções, que causam as doenças? Alguém aqui achou? Mais ou menos? Então, assim, o que o Dr. Harvard descobriu não é nada a ver com emoções. Ele descobriu a nossa codificação biológica. A gente carrega na nossa memória, né, na nossa biologia, todas as respostas do nosso corpo. E aí vocês vão entender como que a gente reage perante um estímulo. Por que tal órgão reage perante tal estímulo. Tá? Isso não tem nada a ver com as emoções. As emoções, a gente pode aprender a lidar com elas, a questioná-las, a gente pode tentar aprender com elas, né? Mas não são elas que geram as doenças, tá bom? Então aqui vocês vão entender isso. As emoções são energias, tá? Emoções são energias e a gente pode aprender a questioná-las, tá? Mas não são elas que geram as doenças, ok? Vocês vão entender o que gera doença. Na verdade, a gente chama de doença, né? Mas vocês vão entender o que são as doenças. Muito bem. Então, a codificação biológica. O que é isso? Vamos pensar que todo mundo aqui sabe que a gente veio do mar e que o nosso corpo é composto, tem a mesma composição que a água do mar. Vocês sabiam disso? Todo o nosso corpo, se você for fazer uma análise da água do mar com o nosso corpo, é igual a composição, né? E se o nosso corpo está alterado e a gente toma, por exemplo, a água do mar, a gente recupera todo o nosso corpo. Isso é uma maravilha. Isso eu aprendi também com as professoras que vocês viram da Nicarágua. Lá na Nicarágua, eles estão fazendo os tratamentos com a água do mar, os médicos. As crianças desnutridas, elas conseguem recuperar a saúde, por exemplo, em 30 dias só injetando água do mar. Isso é para calamidade pública, para pessoas que praticamente estão entre a vida e a morte. Isso é uma salvação, porque a água do mar é gratuita. Quanta água do mar tem no mundo, né? Então, se a gente fizesse isso aqui também no Brasil, né? A gente iria recuperar muito. A gente usava 1000 vezes mais. Lá eles estão fazendo isso, graças a Deus, né? Porque Nicarágua é um país muito pobre, ok? Então, a gente veio do mar, tá, pessoal? Não entrando em crenças, eu sei que talvez pessoas aqui poderiam me dizer, olha, mas eu acredito que Deus criou a gente já assim, perfeito e tal. Eu tento trabalhar aqui com provas. E as provas que a gente tem todo mundo veio do mar, ok? Se Deus criou, se não criou, isso é outra história, ok? Muito bem. Então, o peixe. Quando vinha uma onda, tirava ele do mar, ficava na areia,
até que a próxima onda pegava o peixe e jogava lá no mar de novo. E isso gerou parte dos nossos rins. Então, hoje em dia, né, a gente carrega toda essa memória. Quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente fora do nosso meio, quando a gente viaja lá para o exterior, por exemplo, e não faz amigos, a gente começa a inchar. Por quê? Porque a gente está retendo líquido. É a mesma expressão do peixe fora d'água. E eu gostaria que vocês observassem isso no dia a dia de vocês. Quando vocês estão naquele dia que vocês têm uma dúvida muito grande, quando vocês estão se sentindo abandonados, ou, por exemplo, alguma amiga rejeita, né? Você liga, ela não atende, por exemplo, né? Se vocês incham mais, que dias que vocês incham mais, ok? Tudo que eu falar aqui para vocês têm que testar.